Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 7 do Papo de Vendedor VET. E hoje a gente tem um assunto que é muito importante e que a gente vai descomplicar. Nada disso que ninguém gosta na veterinária de matemática. Hoje a gente vai descomplicar a matemática. Eu tenho uma pessoa aqui muito especial que é o Rodrigo. Ele que é formado em matemática, tem um certificado de planejador, né? Corta aí, Lucas. Não é planejador, é planejamento financeiro, né? É de planejador mesmo. Planejador? É, Eu achei que ficou escroto. Não, Então tá, planejador financeiro CFP. CFP. Isso, Tá, certo. então valeu. Eu falei certo, mas eu achei que era errado, Lucas. Vai lá. Pode ir, Marcos. Pode mesmo? Pode. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 7 do Papo de Vendedor VET. E hoje nós vamos entrar num assunto que ninguém gosta, mas a gente vai descomplicar. É a matemática, é o planejamento, é o que... Volta aí, Lucas. Pode ir, Marcos. Vai. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 7 do Papo de Vendedor VET. E hoje nós vamos entrar num assunto que é a dor de muitos vendedores, o planejamento financeiro. Eu trouxe uma pessoa muito especial aqui, o Rodrigo. Ele que é formado em matemática, só por ser formado em matemática, a gente tem a certeza que a gente vai construir aqui um episódio incrível para ajudar vocês no dia a dia no planejamento financeiro. Inclusive com uma certificação incrível sobre como, né, você pode se planejar e educar financeiramente. Ele que conseguiu e tem o certificado de CFP, né, Rodrigo? É isso? Sim. Falei certo? Certinho. Certinho. Esse certificado que é um papel incrível ali, mas que transmite todo esse conhecimento, toda essa expertise dele aqui, para que a gente possa descomplicar a matemática. Então, seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado aí pela sua participação, por ter aceitado com carinho esse convite. Tenho certeza que a gente vai levar muita educação financeira para os nossos ouvintes, que é um tema tão difícil. Hoje eu vou aprender muito aqui com você, estou aqui com o meu caderno, eu adoro o assunto, mas eu sinto muita dificuldade no dia a dia, como qualquer vendedor, como qualquer pessoa que tem ali na sua autonomia, vamos dizer assim, receitas fixas e variáveis. Eu vou até saber se esse é o termo, né? Mas antes da gente bater esse papo, eu queria que você se apresentasse um pouco, trouxesse um pouco da sua história para os ouvintes entenderem como você foi um cara apaixonado aí pela matemática. Bom, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Tá podendo falar um pouco sobre planejamento financeiro. Eu comecei, né, essa paixão por matemática desde lá, né, o ensino fundamental. Isso se estendeu pelo ensino médio e também se estendeu para a faculdade, né? Uhum. Eu fiz a faculdade de matemática, depois eu fiz o mestrado voltado dentro dessa parte de matemática para educação financeira, porque desde lá de trás eu já tinha essa paixão pela essa parte financeira. Lá pelos anos 2000, 2001, eu acompanhava muito o que o Gustavo Cerbasi, na época ele estava lançando essa parte de educação financeira aí pro Brasil, e eu estava sempre lendo, me interessando, e a partir daí criou-se uma raizinha que eu fui buscando um aperfeiçoamento, fiz cursos, formações e mais formações para poder me aperfeiçoar e desenvolver isso não só na minha vida, mas poder externar isso, ajudar o próximo, ajudar as pessoas que estão hoje na sua vida financeira com bastante dificuldade, enroladas, e poder dar ali uma luz, né? Dar um caminho para essas pessoas, para elas se planejarem melhor e terem uma vida plena, uma vida abundante, né? Sem escassez, obviamente, e se planejando, buscando cada dia mais, mas sabendo o que está fazendo. Esse propósito é lindo, Rodrigo, porque eu chego até a respirar fundo, porque o brasileiro, né, na sua grande maioria, é um povo, tem uma cultura ali do endividamento, né? A gente tem números que comprovam isso, que a gente até estava batendo um papo aqui, tomando um café, que não importa muito o quanto você ganha, mas importa ali todo o seu planejamento para você desenvolver hábitos. Queria que você tocasse um pouco nesse assunto com relação ao poder ali do hábito, para quem tem a parte do planejamento financeiro em dia. É óbvio que a gente vai entregar aqui muito passo a passo, mas você, na sua experiência, vê o quanto é importante o hábito bom, né, de você estar ali com o planejamento em dia.
E como desenvolver esse hábito? Bom, óbvio, né? Você tem hoje você tem a sua situação atual, né? E você muitas das vezes não consegue enxergar o que está ali debaixo do seu nariz, né? Mas você consegue sim se organizar, buscando algumas ferramentas para poder você sair dessa situação. Então, é você fazer se olhar, né? Entender o que você está fazendo, o que está dando errado hoje, a questão do endividamento, né? Se você recebe e gasta mais do que você ganha, se você não está fazendo as coisas que você gostaria de fazer, realizando os seus sonhos. Eu gostaria de viajar, gostaria de comprar alguma coisa específica que eu preciso, e você sempre se encontra com uma dificuldade de fazer aquilo, adiando esse sonho. Então, são sinais de que a coisa não está bem. Então, a gente vai buscar se planejar no sentido de que, poxa, na questão da gestão financeira, eu tenho a minha receita, todas as minhas fontes de receita. Se você recebe, seja fixo, variável, ou as duas, ou você tem um negócio, ou você está trabalhando com carteira assinada, mas já está começando um negócio, então você tem ali 2 tipos de receitas, ou você tem receitas de ativos passivos, aqueles, né, de investimentos, que todo mês ali pingam um dinheiro para você, ou aluguel, seja de fundos imobiliários, num caso específico, ou de um imóvel que você tem alugado, ou escritório, etc. Você tem noção de quanto que você recebe, né? E quanto você está gastando, e com o que você está gastando. Você olhar com carinho, né, as suas despesas, para você entender para onde que os seus recursos estão sendo destinados. E definir separá-los com base em alguns critérios de prioridade, aqueles que são óbvios, obrigatórios, fixos, variáveis, não obrigatórios, fixos, variáveis. Se você, por exemplo, você tem carro, tem seguro do carro, se você tem empregado em casa, você tem um custo a mais, a questão de saída, se você usa muito iFood, usa Uber, então tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, usando, seja inicialmente pode ser uma folha de papel, você começa com os meios que você tem. Legal. Ou com o conhecimento que você tem. Se você já tem um conhecimento de planilha, coloca numa planilha, ou busca uma planilha na internet. Tem várias planilhas interessantes que você pode iniciar. E à medida que você for se aperfeiçoando, entendendo mais, você vai melhorando o padrão da sua planilha para que essa planilha ela te atenda da melhor forma. Há também alguns apps que consegue integrar essa questão do planejamento financeiro, da parte da gestão financeira, onde você consegue lançar os seus gastos, etc. Mas aí é um nível de conhecimento um pouco maior, então é uma prática, entender por trás desse aplicativo. Então, o mais básico é o começar. Começar. E uma coisa importante que eu sempre friso, as pessoas que vão olhar minuciosamente o seu orçamento, é o cartão de crédito. O cartão de crédito, ele segue como um dos grandes vilões. Por quê? Porque o cartão de crédito é uma cesta de gastos que você tem, aonde ali você pode pagar uma conta de luz, que é um gasto obrigatório, até comprar um iFood, que é algo, vamos dizer assim, um tanto supérfluo, se a gente for colocar numa prioridade. Ali você pode pagar algumas contas, você pode pagar, seja boletos, seguro, você pode botar tudo no cartão de crédito. E aí a pessoa bota na planilha dela, por exemplo, cartão banco tal. E ela vai fazendo isso todo mês. Então, não adianta você criar uma planilha ou pegar uma planilha e aportar os dados sem você entender o que está acontecendo ali dentro. Senão você vai ser o melhor do mundo na área de lançar dados em planilha. Porque você não está tirando nenhuma conclusão disso. Show. Eu tô fazendo uma reflexão aqui com relação ao que você disse de ponto do lápis, do básico, de começar, de lançar os gastos. Eu sei que você tem formação em coaching, né? E dentro dos clientes que você atende,
eles sentem o quê? É medo na hora de lançar esses gastos? Porque eu vejo assim, o que eu vejo dos vendedores em si, assim, do que eu conheço de profissional, ou é medo de olhar ali, cara, eu tô gastando R$ 1.000 por mês de iFood, tô gastando R$ 500 por mês de coisas que não são minha prioridade. Então, a pessoa tem medo de ver ali o que ela está lançando. Ou é procrastinação? Qual é o maior vilão de você não começar hoje o seu planejamento financeiro? Eu vou falar uma coisa aqui, em tom de brincadeira, Vamos lá. mas é aquela máxima da história do cara que está sendo traído e ele fecha o olho, não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver e deixa rolar, entendeu? Então, assim, muitas das pessoas, elas ficam adiando, seja por medo, né, seja por falta de conhecimento, né, mas principalmente medo. Só que ela não deveria ter medo, né? Por quê? Porque se foi ela que me provocou aquele gasto, né, e a situação tem aquele cartão para você pagar aquele boleto, vai chegar, não adianta você usar o cartão de crédito, vai chegar no momento na frente o vencimento dessa fatura. Então, assim, você vai usar, você vai pagar. Então, assim, a questão não é ter medo, é você usar esse cartão de forma consciente, sabendo. O cartão de crédito, ele é um instrumento, se você utilizá-lo da melhor forma possível, ele te ajuda a enriquecer e não a empobrecer. Os benefícios do cartão de crédito, se você for destrinchar, são inúmeros. Ele aliado a um bom planejamento, dentro do seu planejamento, vamos dizer assim, incorporado, você vai ter muitos benefícios. Muitos mesmo. Pode ser até, agora entrando num assunto que, nesse primeiro bloco eu estou falando muito de problema. Você deve estar habituado com isso, né? As pessoas vêm a você com problemas, né? Mas dentro de um cenário onde o vendedor ou o profissional autônomo, que ele já está endividado, já era, vamos botar assim, a casa caiu, então como ele começa a ver a luz no fim do túnel? Você falou que o básico é começar na ponta do lápis, mas por vezes a pessoa, beleza, começou, tirou o medo, colocou na ponta do lápis, sentou, vamos para o passo 2 agora. Onde ele tira a luz no fim do túnel? O pulo do gato é aumentar as receitas ou primeiro olhar para as despesas? Bom, vamos lá. O certo seria aumentar as receitas. Aumentar as receitas, beleza. Certo. Não, certo. Mas o que as pessoas fazem, no geral, como forma inicial? Elas cortam os gastos. Cortam os gastos. Num determinado período, você pode sim cortar os gastos e deve. Obviamente que determinadas pessoas, em detrimento de outras, vão ter que assumir uma postura mais conservadora, a depender do estado que se encontra o seu orçamento, a sua vida financeira atual. Né? Sem, obviamente, né, ter aquela situação de escassez, né? Que é uma situação onde você vai cortando a carne, fica basicamente o osso, vamos colocar assim, né? Então, assim, sempre evitar a escassez, né, para você de certa forma, não desanimar, né? Mas, por um breve período de tempo, até você começar a respirar, deve-se sim fazer um bom sacrifício, né? Vamos dizer assim, para você ir recuperando esse fôlego, né? Você está cortando as despesas e é sempre bom, em paralelo, você buscar um crescimento das receitas. É saudável você buscar. Tem algum caso assim legal que você tenha visto, que você acompanhou ou como consultor ou como educador de uma pessoa que ganhava bem e se enrolou? Sim. E o que ela fez assim? Eu tenho um caso de uma médica que o rendimento bruto dela girava na casa dos 30 mil mais ou menos, e ela se encontrava na época que ela chegou até mim com dívidas assim na casa de mais de 100 mil, dívidas em bancos diferentes, né? Banco A, Banco B, Banco C, dívidas com imposto de renda na Receita Federal, de declarações, etc. E também com um orçamento com gastos bem dispersos, no sentido
de que algumas coisas para a realidade dela não faziam sentido, estavam mal posicionadas, mal colocadas, e você teve que se fazer um trabalho inicial, né? Primeiro, de conscientização com ela, porque ela apresentava, assim, né, com relação aos hábitos, alguns conceitos bem enraizados e negativos, né, para que eu pudesse começar a trabalhar com ela, eu precisava dar certos esclarecimentos para ela. Tu pode citar algum exemplo de hábito negativo? Sim, um deles era o cartão de crédito. Cartão de crédito. Era o cartão Legal. de crédito. Outro também era com relação à questão dos próprios empréstimos, né? Como é que você recorre ao empréstimo, em que ocasião, como é que a gente pode tá buscando a melhor taxa. Então, assim, são essas coisas que a gente dá, assim, um breve alerta que faz com que a pessoa já economize, pelo menos na taxa do empréstimo que ela precisa pegar, entendeu? Trocar dívida cara, que é uma dívida com juros mais altos, por uma dívida mais barata, isso é importante, né? E estender o prazo, por exemplo, dessa dívida mais barata para que ela caiba dentro do orçamento dela, e a gente consiga gerar um oxigênio a mais ali naquela realidade, né? E a questão mesmo dos gastos do dia a dia, você entender a rotina daquela pessoa. Pô, aquela pessoa trabalha, ela leva o almoço para o trabalho, então ela faz a comida em casa, então ela compra essa comida congelada, tem um lugar específico, no caso dela em particular, onde ela tinha um freezer específico. Preciso comprar um freezer, vou levar comida de casa. Então, é tudo pensado. Então, assim, qual a estratégia que a gente pode utilizar, né, com relação a transporte? Pô, você tem Rio Card, não tem o Rio Card e tal, gastava de Uber. Ela passou a usar o metrô. Então, assim, foram coisas bem simples que estavam ali à disposição dela, só que precisou eu, de fora, chegar junto dela e fazer ela enxergar, entendeu? Abrir os olhos dela para uma realidade mais positiva, né? Que mágico isso que você falou, Rodrigo, porque fazer isso pelo próximo e depois ver o resultado, né? Eu fico vendo o quanto você mudou a vida dessa pessoa e o quanto o desequilíbrio financeiro pode estragar a vida de uma pessoa, de uma família, né? Você lida com algo que é muito difícil, né? Então, parabéns, assim, pela sua disposição, pelo seu equilíbrio emocional. Eu sei que você tem todo o know-how, a expertise da matemática, mas a sua parte técnica tem que estar atrelada à parte do equilíbrio emocional. Funciona até mesmo como um psicólogo, né, o educador financeiro, de entender as dores da pessoa para que você possa ajudar a melhorar os hábitos, trocar hábitos ruins por hábitos bons. E dentro dessa tua trajetória, você contou também aqui nos bastidores um pouquinho da sua história nas Forças Armadas, né? Do quanto você leva esse conhecimento para os jovens, para o jovem que está ali começando, tendo sua primeira oportunidade, que também é muito do nosso público. Galera que sai da faculdade veterinária e já consegue um emprego ou na área comercial, ou já está trabalhando numa clínica veterinária, começa a ganhar uma graninha e o primeiro ponto vou comprar um carro, vou comprar uma moto, vou fazer um monte de coisa e às vezes não tem esse planejamento que você já até me conversou, que é a chave do início de uma carreira. E dentro desse cenário, assim, o que você vê de casos legais de jovens que começam e têm esse planejamento e jovens que vão para um outro caminho? O que você pode trazer para a gente? Bom, eu, como professor de matemática, eu vou estender um pouquinho dentro da área militar, eu tenho 19 anos de Força Aérea, e lá eu ministro palestras para os recrutas, na faixa de idade de 19 a 20 anos, também dou palestra para os graduados, para os oficiais lá também, né, nas oportunidades em que eu tenho para poder palestrar. Mas focando nesse público mais jovem, né, eu falo para eles que tudo precisa ter equilíbrio. Tá? Receber o seu primeiro salário, então você precisa ter equilíbrio. Né? Eu dei uma palestra minha que eu falo do 8 e 80. Legal. Né? Nunca nos extremos, você tem que buscar o equilíbrio, né? Aquilo que te dá melhores condições, que te dá melhor resultado no sentido daquilo que você está buscando. Né? Voltando um pouquinho da área de coach, né? Que a gente fala muito sobre isso, e planejamento. Então, você com 19 para 20 anos, você tem que buscar conhecimento,
buscar fazer um curso preparatório se você quer seguir a carreira militar, se você quer tirar uma certificação, seja no mercado financeiro, na área imobiliária, tem várias áreas onde você pode tirar, área de seguros, por exemplo, também uma faculdade, se você tem um sonho de fazer uma faculdade, aproveitar esse tempo que o jovem tem lá, de mais ou menos uns 4 anos iniciais ali, que é a faixa que um recruta até soldado ele fica. E aproveitar, é um tempo de uma faculdade, é o tempo de um curso, de um tecnólogo, para você estudar para um concurso, seja aí para nível médio, por exemplo, um concurso público. Então, assim, fora a carreira militar, ou montar um negócio. Eu tinha eu dei mentoria lá dentro, né, a gente fez um sorteio, eu dei mentoria para um rapaz que era cabo, né, que ele tinha esses fornos de frango que vendem na rua no final de semana, então ele tinha alguns. Por sinal é uma delícia, né? Exatamente, com batata, com linguiça, sabe aqueles elementos adicionais. E assim, ele me consultava, eu uso muito cartão de crédito, como é que eu posso usar isso daí? Eu falei, cuidado com o cartão de crédito, compra ali o que você precisa, sempre deixa um pouquinho a mais, para você não ficar sem mercadoria, né? Olha a sua receita, busca você, quando comprar suas mercadorias, o que você tira para sua vida pessoal dali, para você não ficar sangrando muito ali do negócio e você ter que buscar crédito para poder mesclar, né, a área pessoal com o CNPJ, CPF, CNPJ. Exatamente. Isso você tocou numa ferida do veterinário. Eu ia para o segundo bloco para falar de coisas boas, né? Quero abrir um negócio, mas eu vou até me antecipar aqui agora, Rodrigo. Eu vejo que quem na veterinária quer abrir um negócio, o grande erro da maioria das pessoas é misturar CPF com CNPJ. Qual é, para você, assim, na sua experiência, o momento certo de você abrir um negócio sem cometer esses erros? Sim. Então, assim, você, na sua realidade atual, onde você está trabalhando hoje, se você trabalha para alguém, ou se você trabalha de forma autônoma, obviamente, você buscar ter ali uma receita, né, e as despesas dentro de um patamar, né, que você não seja deficitário, né, você receba e gaste menos do que você ganha, com base nisso, né, que é a situação ideal, óbvio. Ou seja, ficar com caixa positivo. Caixa positivo. Agora, esse caixa positivo, ele não pode ficar ali, né, aguardadinho, como quem não quer nada, porque o dinheiro que você não tem objetivo, ele serve para qualquer coisa. Sim, legal. Então, legal, o dinheiro, eu vou anotar isso aqui, porque pode até ser o nome do episódio. A gente precisa dar nome aos bois. E o nome dos bois, nesse caso, são os seus sonhos, os seus objetivos. Vocês vão falar mais de objetivos, né, específicos. Então, se você precisa comprar material lá para sua clínica, então você vai tirar desse dinheiro que você está recebendo. Então, primeiro você tem que pagar o seu negócio. E do seu negócio você vai tirar o dinheiro que você vai viver na sua vida, com a sua família e etc. Então você tem que ter um caixa, uma reserva financeira para o seu negócio. E você, a partir do momento que você define o seu custo de vida em casa. E a partir disso você tem que desenvolver para você saber o quanto você vai receber de salário, né, da sua própria empresa, do seu próprio negócio, né? E a partir disso você definir uma reserva financeira para a sua vida, né, para a sua família, para você não ter que tirar do caixa da empresa quando passar por uma dificuldade aqui. E olha só, você deu aqui o passo a passo perfeito, né, da pessoa, o cara veterinário ou veterinária, tem um caixa positivo, tem uma reserva de emergência para casa, uma reserva que ele vai aplicar, como você falou, o dinheiro com o objetivo de abrir um negócio. Abrir um negócio na melhor maneira possível, dentro desse cenário. Ainda assim, pode dar problema, mas vamos lá para o outro passo. Mas o que eu vejo no nosso mercado hoje, eles começam, muitas das vezes, sem esse passo a passo, sem ter esse dinheiro, com
a esperança que vai dar certo. Eu sou veterinário, eu faço um ótimo atendimento, eu vou abrir meu consultório porque eu já tenho clientes, eu tenho faturamento, eu tenho receita, eu tenho pessoas dispostas a pagar pelo meu serviço, mas não conseguem ver que a ponta do iceberg é gigante, né? Então acaba abrindo um negócio e aí mistura CPF com CNPJ. Dentro desse modelo assim do veterinário, vamos dizer, a gente está agora no melhor dos mundos, que ele fez esse passo a passo que você falou. Qual é a importância do veterinário ele ter ali esses números da empresa na palma da mão para ele tomar a melhor decisão? Ele precisa conhecer o seu modelo de negócio e dentro desse modelo de negócio conhecer a parte tributária do negócio, a parte de material que ele precisa do negócio, os prazos que você tem para poder pagar e todo esse fluxo, né, tudo que entra e tudo que sai, ele precisa ter essa matemática ali, a gente fala em matemática novamente, com ele. Ele precisa dominar isso e evitar, assim, terceirizar isso somente quando ele tiver bastante domínio daquilo. Isso é muito legal que você falou. E muitas das vezes é ao contrário. Eles pensam que às vezes, o contador vai resolver todos os meus problemas. E aí você recebe uma vacina ou então um produto, você paga X, coloca um fator em cima e aí vende e aí vai tocando o barco. Só que tudo isso que você falou não é visto desde o início. Então, não terceirizar, aí eu vou num assunto que agora que eu queria que você usasse tudo que você conhece ali de coach para mostrar para eles a importância de, gente, para, não adianta se atender de domingo a domingo sem você disponibilizar de 2 horas para gestão financeira. Eu falei 2 horas, mas essa é a minha pergunta. Quanto tempo, em média, um autônomo que tem um negócio, um consultório pequeno, uma clínica, precisa se dedicar para análise financeira? Vamos lá. Isso aí vai variar, né, de acordo com a realidade, a vida daquela pessoa, né? Às vezes ele está em casa, família, atende o tempo todo. Às vezes não tem nem tempo para tomar um café, para respirar, né? Pelo menos ali um sábado, né? Pega um sábado à tarde, na calma, né? Umas 2, 3 horinhas ali, iniciais, até ele pegar tudo que ele precisa alinhar e gerar algo já ali inicial. E a partir de então, ele vai aportando naquela estrutura, entendeu? Então, assim, toda a gestão financeira, seja pessoa física ou pessoa jurídica, você precisa determinar um tempo maior para você criar aquela estrutura. E a partir de então, você vai só fazer a manutenção disso, fazer os aportes, inserindo dados, entendeu? E você vai dando continuidade. Então, assim, no primeiro momento, ele demanda um pouquinho de mais tempo. A partir de um certo momento para frente, 1 horinha, né, ali, 1 horinha botar 2 horas por semana no somatório. Ele não precisa também ficar escravo da planilha, mas ele precisa inicialmente deixar de ser escravo assim, da própria estrutura. Tu está atendendo de domingo a domingo. Pô, isso é saudável? Tá precisando atender? Assim, então, assim, são vários fatores implícitos e explícitos que precisam ser entendidos, né, nesse caso. Dentro dessa gestão financeira. A gente sabe qual é a realidade, o que está passando na cabeça daquela pessoa, entendeu? Então, assim, no caso do coach, você entraria nessa situação para entender por que, por exemplo, desse profissional dele está querendo atender de domingo a domingo. Sim. E aí você entender qual é o mindset dele ali com relação a isso. E o que ele está buscando? É sonho? Ele tem um objetivo? Ele tem um número na cabeça dele que ele quer atingir? Ele está preocupado em pagar o custo dele da montagem do escritório, do consultório dele, né, da estrutura dele? Então, assim, são vários fatores que a gente precisa ali estar conversando e alinhando. Parecido com o que eu fiz com a médica. Eram coisas implícitas ali que, conversando, a gente descobre. Essa reflexão, né, vai passando um filme na cabeça de todo mundo que trabalha com a área da saúde, porque você foi falando, eu me vi, inclusive quando era mais jovem, em todos esses casos que você falou.
desde o momento onde eu queria atender, porque quando eu me formei, a gente sai ali da faculdade e fala, eu quero atender, porque você, o teu setup ali da veterinária é, preciso atender, vou atender, é o que eu amo fazer, é o que eu sei fazer. Só que aí quando você começa a tomar, literalmente, desculpe o termo, porrada da gestão financeira, você fala, parou, preciso olhar isso aqui, preciso me dedicar, preciso entender para qual caminho eu vou levar de acordo com o meu objetivo, é o que você falou aí. E o profissional da área veterinária, além de ser setado para essa área técnica, eu penso que eles procrastinam muito, nós procrastinamos muito a ideia de colocar a informação. A gente fala, eu não vou perder tempo para colocar essa informação numa planilha, num sistema, eu não tenho saco para isso. Então são várias desculpas que na verdade a gente precisa descobrir a causa, né? Que é o que realmente eu estou sentindo ali naquele momento para não fazer o que eu tenho que fazer, né? Dentro disso, Rodrigo, como desenvolver esse hábito de perder tempo para investir tempo em olhar para a sua saúde financeira? Então, vamos lá. Só vou fazer um gasto com o que você falou anteriormente. Uma outra coisa, né, também que eu vou acrescentar é o seguinte, às vezes a pessoa no início, ela faz dinheiro só por fazer dinheiro. Às vezes ele está com muito dinheiro e o dinheiro está, como eu falei num outro momento anterior, juntando, acumulando sem objetivo. Aí, no final das contas, aquele dinheiro ele serve para qualquer coisa, seja vida financeira, seja vida pessoal ou a particular, o caso da empresa. Então, assim, as coisas se misturam e fica aquele dinheiro fica num limbo, vamos dizer assim. Mas voltando para essa parte do que a pessoa pensa, o que ela pode fazer, então, assim, é como parecido com a parte da pessoa física. Você vai olhar para o seu negócio, você vai olhar o que eu estou fazendo hoje que está me gerando estresse, principalmente, né? Inquietação, ansiedade, né? O que eu estou buscando? Eu estou trabalhando direto, eu estou buscando o quê? Ou, poxa, eu tenho que comprar determinado aparelho, ou quero ampliar meu consultório, ou eu quero comprar um outro consultório. O que está faltando para eu dar esse passo? É planejamento? É dinheiro? Pode ser que seja. Não é. Por que eu não estou buscando os locais onde eu posso botar esse escritório? Ou seja aqui, por exemplo, se aqui fosse uma clínica, eu falei de escritório, mas é clínica. Essa clínica aqui, o que eu posso fazer para isso? Poxa, eu tenho só um pedaço desse andar, eu posso pegar o andar todo, por exemplo, e fazer isso daqui ou isso lá. O que está me impedindo? É problema pessoal? A matemática está me impedindo? É preguiça? Procrastinação, né, no caso? O que está me levando a esse... Então, é como eu digo, você vai caso a caso, né? Porque pode ser a questão de financeiro, para quem está com problema financeiro e que sonha, mas não consegue. A pessoa que tem muito dinheiro, mas ela tem tanto dinheiro, mas é como eu falo, o dinheiro muito sem objetivo, ele serve para qualquer coisa. Então ela, ao mesmo tempo que ela quer aumentar o tamanho do consultório dela, ou quer adquirir um outro consultório, ela está pensando na viagem, ela está pensando no congresso que ela vai fazer daqui a 1 mês, 2 meses, no final do ano, já tem passagem comprada para daqui a 1 ano para um congresso, que ainda falta muito, que você nem sabe os palestrantes, mas vai ter o congresso, mas o consultório dela, para aumentar o faturamento dela, para poder ela se expandir, ela não faz no tempo presente. Prioridade, né? Prioridade, estabelecer. exatamente. Você tem alguma ferramenta legal, assim, para estabelecer prioridade? Você possa... Uma técnica, assim, talvez, um papel da gente colocar... Você pega um papel, isso vamos voltar para a parte, o veterinário ou afins. Você pega ali esses 30 coisas que vem na sua cabeça que você quer fazer no seu negócio. 30 coisas. E você numera, vai numerando, até tentar chegar nos 30. Legal. Você pode parar no meio do caminho. Beleza, se chegar, show de bola, perfeito. Você esgotou tudo aquilo que você vislumbra. Isso eu vou fazer hoje, hein? Entendeu? E aí, você vai fazer o seguinte, vai olhar esses objetivos, isso que você quer fazer, e você vai olhando um por um e verificando se um não está alinhado com o outro. Porque às vezes são similares. Cruzando, né? Se estão se cruzando, exatamente. Você Legal. faz esse filtro. Ok.
E a partir desse filtro, você vai definir os 5 maiores. 5 maiores. Ou os cinco principais. Ou os 5 melhores. Né? Aqueles que principalmente vão te gerar um aumento de receita, maior visibilidade dentro da sua área, notoriedade. Nesse sentido. E esses 5 você vai focar inicialmente. Tá. E aí tem um tempo, assim, para você insistir nisso, ser resiliente? Não, você define um tempo. Você define um tempo. Antes até. Tá. Você define um tempo. Quando você define lá os 5 primeiros, os 5 top 5, né? Você vai definir, esse daqui é o primeiro, o segundo, o terceiro. Você define o seu top 5, de fato. E você verifica se realmente esses 5 aqui estão na ordem que eu preciso para o meu negócio. Sim. Você foi escrevendo um monte, vem na sua cabeça. Entendeu? E aí você define um tempo e Isso. eu posso chamar isso de meta? Não. Se você definir o tempo você tem uma meta. Você tem a meta. Tem a meta. Você pediu o tempo junto com... tempo, se envolve dinheiro, se tem alguma coisa financeira, aí você vai verificar se tem um custo aquele seu objetivo, né? E aí você vai definir a meta é o tempo, seja meta financeira ou meta temporal. Legal. Eu adorei essa ferramenta. Eu vou fazer isso hoje, Rodrigo. E agora, eu entendi essa ferramenta. Eu vou num ponto que eu anotei aqui na hora que você estava falando, das dificuldades ali do nosso público do veterinário, que é essa montanha-russa. Eu acredito que seja também muito dos clientes que você atende, né? De quem tem essa autonomia, médico, quem não tem ali uma previsibilidade de ganhos. Consegue ser feliz? Eu digo isso porque muitos vendedores, eles ganham o fixo e aí no final do mês o variável pode ser 1.000 ou 10.000. O veterinário é a mesma coisa. Ele às vezes trabalha como comissão. Então tem mês que ele ganha 5, tem mês que ele ganha 10. Como viver nessa oscilação no planejamento financeiro? Bom, aí você tem uma questão de uma sazonalidade. Né? Você tem alguns, por exemplo, você tá o picolé. E depois eu vou entrar na parte do veterinário. O picolé, ele tende a ser mais interessante para venda no verão, na época mais quente. Mas aí você repara que ele nunca é deixado de ser vendido, né, na época fria. Por quê? Tem gente que gosta do picolé, né, independente da época, ou um dia, uma semana ficou mais quente no meio do inverno, e isso pode acontecer, ainda mais se tratando de Rio de Janeiro, né, nos tempos atuais. Então você vai vender, esse vendedor de picolé, ele vai ter renda todos os meses do ano praticamente, todos os meses do ano. Só que aquilo, você vai ter um mês que você vai ganhar mais, outro você vai ganhar menos. Então o que você vai entender? Primeira coisa, né, para esse vendedor, né, dentro da sua vida pessoal, foi o que a gente falou lá atrás. Qual é o meu custo de vida? Tá. Vou chamar de teoria do picolé, tá? Pode ser? Pode ser. Vai, teoria Qual é o meu custo de vida? Eu gasto com a minha família hoje R$4.000. Entendeu? Então ele tem que estar ali na média de 4.000, pelo menos. Pelo menos para ele ter, para ele pagar, se pagar, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, ele buscar fazer novas fontes de receita para poder ele alternar, né? Vamos alternar. Não botar os ovos de ouro na mesma cesta. Na mesma cesta, tá? Exatamente. Seja dentro da área dele ou seja em outra área. E às vezes você tem uma expertise em algo que você não está pescando agora, mas você tem. Sempre gostou daquilo e você se encontra. Quantas ideias aí surgiram de coisas que não estavam no radar de ninguém, nem da própria pessoa, e por um momento ela deu aquele estalo e ela dali se desenvolveu e hoje é o negócio principal e geram caixas extraordinários, entendeu? E outra coisa, né, dentro também dessa parte, né, você entender, né, o seu custo de vida, né, montar outras fontes de receita, se possível, e entender, né, esses meses, né, quais são os meses dentro dessa minha realidade de vendedor que eu ganho mais, e você trabalhando anos nisso, você já consegue ter esse feeling, né, de você entender, janeiro, fevereiro e março, abril, ali já é mais caído. Aí você chega ali, outubro, setembro, outubro, novembro, dezembro, é a época que eu ganho mais. Então, é você, na época que ganha mais, né, saber, ter inteligência para poder guardar para a época onde você
vai passar a ganhar menos. Tá. Vamos lá. Agora, esse exercício aqui é super importante. Número 1, custo de vida. Vamos botar que seja 4.000 por mês ali da nossa teoria do picolé. No mês eu não alcancei e eu ainda não tenho histórico, eu ainda não estou começando lá na veterinária. Ainda não consegui fazer o meu, vou colocar meu isopor de picolés ali de ouro para guardar. O que eu faço quando eu não alcanço ali o custo de vida? Aí eu paro, eu revejo o custo, qual é a técnica? Você revê custos, né, verifica aquilo. Primeira coisa que você vai tirar do seu orçamento e vai entender se aquilo é dentro das prioridades que a gente já definiu, até parecido com a lista dos 30. Então, dentro do seu orçamento, quais são as suas prioridades? Você já tem as suas obrigações, aquilo que não é obrigatório, não obrigatório, variável, fixo, etc. E você tem coisas eventuais, mas são coisas que acontecem ao longo do tempo. E você tem lá aquelas coisas supérfluas e tudo mais. Por exemplo, você vai ver lá a história dessa pessoa, o iFood, né? Come muito fora, por exemplo. E aí usa iFood, 20, 30 reais por dia, ou nos dias que ela está fora. E aí você verifica a possibilidade, por exemplo, de você estar fazendo essa comida em casa, levando a marmita, tem o Marmitex, que você pode... Muita gente faz isso nos dias de hoje, muita gente mesmo, né? Então, assim, e independente da renda da pessoa, tá? Tem gente que ganha até mais saudável, às vezes, né? Porque ela faz a sua própria comida, entendeu? Não coloca a sua alimentação nas mãos de terceiros, terceiriza isso. E diminui o custo, obviamente. Você fazendo em casa, o teu custo é menor. Então, assim, isso te gera uma economia. Né? A questão, se a pessoa se desloca muito de Uber, você verifica se tem algo desnecessário. Pô, eu vou daqui a 200 metros. Eu vou pegar o Uber. Daqui a 500 metros. Daqui até ali. Pô, faço uma caminhada, entendeu? Outras coisas, por exemplo, você olha, se você tem um pacote de serviço no banco que você paga, mas não utiliza para nada, na faixa dos 40, 50, tem uns que chegam a 80 reais. Muitas pessoas já alertei lá atrás de pacote de serviço de banco que você nem utiliza, você paga transferências que você não utiliza mais. É legal ter o Rodrigo como olhar de fora, né? Assim, tipo, de olhar realmente o quanto a gente pode mexer em algo simples, com algo que você falou, como até você disse aqui, né, sem o bom sacrifício, né? Esse é o momento do bom sacrifício, onde o vendedor ou o autônomo veterinário, ele está ali, ele não consegue alcançar o que ele combinou ali dos 4.000 mês, ele ainda não tem fôlego nas novas fontes de receita e não tem como guardar ali o nosso isopor de picolé. Então, é o momento de fazer o bom sacrifício, né, de olhar para isso. Né? Hoje você pode, se você não tiver o medo, né, a procrastinação, que você já ensinou aqui pra gente, ter essas informações. E aí agora, Rodrigo, o que eu queria fazer? Qual é o exercício que eu queria fazer? Vamos agora pro mundo bom. A gente só tá falando de problema aqui, a gente tá quase uma hora aqui falando de problema. Vamos falar de coisa boa. E eu sei também que você tem muito conhecimento com relação a investimentos, você faz investimentos para as pessoas. O nosso veterinário agora é um veterinário de sucesso e ele agora tem o isopor de picolé. Como a gente pode... Quem quer começar nesse mundo de investimentos, por onde começa? Bom, eu sempre falo, né? Muita gente é crítica da poupança, né? Mas as pessoas investem na poupança como elemento primário, né? Eu vou deixar um dinheiro guardado aqui, não tem muito conhecimento, bota na poupança. Muito por falta de conhecimento. Se você não tem conhecimento, não está errado em você investir na poupança. A partir do momento que você se propõe a obter conhecimento ou ajuda de alguém que te dê uma mentoria, uma consultoria específica nesse sentido, então você vai ter a oportunidade de conhecer e provar, né, essa vasta variedade, né, assim, de investimentos, essa gama de investimentos que a gente tem nos tempos atuais, seja na renda fixa e na renda variável. Então, assim, para você botar um caixa de reserva de emergência física ou de empresa, você pode colocar numa renda fixa, liquidez diária, atrelada ao CDI, mais ou menos ali que bata 100% do CDI, né, próximo disso, porque o foco da reserva, prioridade é a segurança financeira. Tá. A liquidez é importante, porque você precisa desse dinheiro
quando tiver a necessidade. Eu vou traduzir aqui, vou ver se eu estou certo. Liquidez significa eu quero o dinheiro amanhã, eu consigo tirar. A liquidez é a capacidade de você transformar esse ativo em dinheiro para resolver um problema amanhã. Quando você precisa. Tá, legal. Quando você precisar. E a questão da rentabilidade, vamos dizer assim, dentro desses 3 pilares, né? A segurança, a liquidez e agora a rentabilidade. A rentabilidade é o elemento terciário, né? É o último que você vai buscar. O foco principal é a segurança. A liquidez para você ter, né, essa garantia de receber o dinheiro, né? E quando você precisar atender a sua demanda. E o terceiro é a rentabilidade, 100% do CDI. Lembrando o seguinte, investir em renda fixa que tem alguma garantia, né, em caso de quebra da instituição financeira, um CDB, por exemplo, um RDB, Tesouro Direto, por exemplo, né, o Tesouro Selic também é uma oportunidade para quem está buscando ali deixar o dinheiro num caixa para reserva, é interessante, só tem que se atentar que no caso do Tesouro, no final de semana não funciona, né? Nenhuma instituição funciona. E nos dias de semana você tem que sacar até determinado horário, acredito que seja 2 horas da tarde, entre 1 e 2 horas da tarde, para você receber no mesmo dia. Nos demais, você sacando dentro do horário do expediente, você consegue receber. E dentro desse cenário de segurança, liquidez e rentabilidade, a renda fixa, a pessoa que está literalmente começando hoje, ela se inscreve num app de investimento ou é pelo próprio banco? Qual é o melhor caminho, assim, você vê? Geralmente as pessoas começam pelo próprio banco, tá, né? Mas você tem que verificar assim, a gama de investimentos do seu banco vai tender para o seu banco. Então, por exemplo, o banco A ele vai ter o CDB desse banco, você vai ter os investimentos de fundos desse banco. Então, numa corretora de investimentos, você já consegue enxergar inúmeras instituições financeiras, né, onde são emitidos os títulos, os fundos, que são negociados por meio dessa corretora. Então você consegue ter uma cesta de opções dentro das corretoras de investimento. Obedecendo sempre essas premissas, né? Entender ali com a corretora, ó, aqui eu tenho a segurança, aqui eu tenho a liquidez e aqui quanto é a rentabilidade. Porque não vejo do que eu conheço de fórmula mágica, né? Eu vou pegar o meu dinheiro e vou fazer ele render 30% ao mês. Acho que no Brasil, no mundo, não existe isso, né? Então, acho que é legal você falar um pouco sobre esses avisos, né? Tomem cuidado com promessas, né? Sim, recentemente a gente teve vários casos de promessas de 10% ao mês, 5% ao mês, em casos que sempre envolviam de pirâmides financeiras, coisas atreladas a criptomoedas, pirâmides. Então, você tem que entender o seguinte, qual é a realidade hoje, né? Hoje já não tem mais aquele 1% garantido com base na taxa atual, né? Já se quebrou essa época boa, né, que se tinha. Então, assim, oferecer 5% ao mês, ou mais do que isso, assim, até mais, 3, 4, 5%, você tem que desconfiar. Você tem que verificar a fonte de 3, 4, 5%? Tá. A realidade de hoje, normal, 1% já não está batendo. Então, assim, você tem... Mas isso vale para qualquer investimento, ou qualquer pessoa que te abordar, seja no WhatsApp. Às vezes eu recebo umas mensagens loucas, assim, no WhatsApp, de pessoas, assim, oferecendo coisas, aparecendo. Então, assim, a gente tem que saber filtrar isso, entendeu? E saber, se você conhece alguém que entende um pouquinho, procura na internet. Antes de você responder, você procura entender, entendeu? Olhar crítico, exatamente, né? Sobre essa situação que é tão importante, mexe no bolso do brasileiro, né? Eu vou até, Rodrigo, eu quero entrar agora eu quero trazer, na verdade, isso aqui não foi combinado, mas eu quero trazer benefício para o ouvinte, assim, eu vejo o seu trabalho é tão importante, a gente vai colocar suas redes sociais na descrição, mas quem quiser procurar o Rodrigo, os ouvintes daqui, você faz essa mentoria, de tudo que a gente conversou desse passo a passo, como é o seu dia a dia no trabalho? É possível ajudar os nossos ouvintes? Hoje eu dou consultoria, né, para investimentos e também monto planejamento financeiro e oportunamente, né, aqueles que desejam também, além do planejamento, montar uma carteira de investimentos ou dentro dos seus objetivos, né, definir investimentos de forma que eles atingem seus objetivos, eu monto também, então dou palestras também. Bacana.
Eu dou palestra lá no... Traz um benefício lá pro vendedor veterinário que entrar em contato pela gente ali. Pode chamar você lá no WhatsApp, pode falar que te viu aqui no Papo de Vendedor Vet, que tu vai... Eu sei que, já que te conheço pessoalmente, sei que você vai ajudar acima de qualquer coisa como ser humano, mas você vai tornar viável. Porque eu acho que o grande medo hoje do nosso ouvinte, do veterinário, é que de não ser compatível uma mentoria, principalmente falando em financeiro, né? Só que é um investimento tão importante que vai te dar um conforto, uma segurança futura, que quando entender ali contigo, a pessoa vai voar, tenho certeza. Então, assim, eu trago isso hoje para vocês aqui. Quem quiser, fale aqui com a gente, manda no chat, fala ali com o Rodrigo no WhatsApp, que ele vai ter o maior prazer em ajudar vocês. A gente está chegando, a gente ficou batendo um papo aqui, falamos muito de problemas, de muitas soluções, mas eu fiquei muito feliz com esse episódio. É um episódio que eu precisei exercitar, estudar muito, porque qualquer um tem muita dificuldade. Eu fico feliz de trazer uma pessoa aqui com o teu conhecimento, com o teu know-how, de estar levando isso para o grande público. Queria que tu fizesse suas considerações finais e te agradecer mais uma vez aí pelo carinho. Eu vou deixar uma mensagem aqui, né, pro público com relação à questão dos seus objetivos, né? A gente possui objetivos de curto, médio, longo prazo. A dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: sempre comecem pelos objetivos mais curtos, né? Curto, médio. Por quê? São os objetivos mais curtos que vão garantir a segurança de tal forma que os objetivos mais longos eles aconteçam. Explico e dou exemplo. Legal. Por exemplo, vamos supor assim, a pessoa chega e fala: Rodrigo, eu quero montar uma carteira de investimentos para aposentadoria. Tá bom, vamos montar. Aí eu pergunto para a pessoa: você tem uma reserva financeira? A pessoa fala que não tem. E ela tem uma estrutura, tem esposa, tem filhos, então a gente tem que atender essa demanda de curto prazo. Você precisa para ontem ter uma reserva financeira, porque se você não tiver, esse dinheiro que você coloca como longo prazo, quando você precisar aqui, você vai ter que retirar dele lá. E aí muitas das vezes você pode retirar esse dinheiro, ou não vai conseguir retirar por causa do prazo, por causa da oscilação do ativo, né, da liquidez. Então por isso que eu digo: reserva de emergência primeiro. Reserva de emergência em primeiro lugar. Como a gente calcula, Rodrigo? Vamos ganhar tempo ali, mas acho que isso é muito importante. Existe um cálculo padrão? Não, é individual. É individual. Individual, beleza. É individual, mas tem uma matemática que você pode utilizar que é padrão. Então, legal. Por exemplo, para você que já é estabilizado, já tem uma rotina, já sabe quanto que ganha, funcionário público, a gente sempre trabalha entre 6 a 12 meses. 6 a 12 meses. Ou 6 a 12 vezes do seu custo mensal. Legal. Entendeu? Paradão lá na renda fixa. Paradão lá na renda fixa, liquidez diária, mais ou menos 100% do CDI. 100% do CDI, entendeu? Segurança, liquidez e rentabilidade. E aí você tem de 6 a 12. Quanto mais próximo de 12, melhor. Tá. Para o pessoal que é renda variável, que tem esse fator variável, eu coloco entre 12 a 20 vezes do custo mensal. Aí, tá vendo? Para você ficar bem na fita ali. Você conseguir 12 a 20 vezes. gerar... Assim, a questão, se você não tem a estabilidade da receita ao longo dos meses, você vai ter uma estabilidade na sua estrutura quando acontecer uma emergência, ou para suprir esses meses onde você não consegue atingir ali pelo menos o seu custo mensal. Da nossa teoria ali do picolé. Exatamente. Tá. Cara, isso é primordial. Mas vamos lá, vamos voltar lá. O objetivo número 1, curto prazo. Curto prazo. E aí alcançamos lá esse famoso número de ouro aqui, nosso picolé de ouro. E o que a gente faz no passo 2 ali? Aí são os objetivos. Aí você vê outros objetivos que você tem de curto prazo, ali 1 ano mais ou menos, mais curtos, uma viagem que você vai fazer daqui a uns meses, etc. Depois você vai ver os de médio prazo. Médio prazo a gente vai colocar ali mais ou menos na faixa dos 5 anos, até 5 anos, de 1 a 5. E você vai definindo esses objetivos também, né? Você já fez lá a sua base, você vai começando a avançar e por fim você vai usar ali
os objetivos mais longos, né? Assim, mais de 5 anos, 10 anos e vai para frente. E, inclusive a aposentadoria vai entrar nessa daí, nesse processo, onde você vai destinar o dinheiro para essa finalidade. Porque você, recebendo a sua receita, você tem que saber destinar quanto vai para cada objetivo. Por isso que, quando a gente fala que o investimento é a luva aonde você encaixa a mão do seu dinheiro. Tá. Entendeu? Então, para cada objetivo, você tem que saber qual investimento que você vai colocar. Então, ele tem que ser se você é um objetivo de longo, tem que ser um investimento focado no longo. Um outro mais curto, um outro curtíssimo, entendeu? Então, assim você vai definindo esses objetivos, etc. E, para finalizar, falta pouquinho, uma dica importante. Gente, independente se você é empresário, se você é autônomo, se você é pessoa física, utilize o seu cartão de crédito da melhor forma possível, de forma inteligente. Aproveite o esquema de milhas por meio do seu cartão de crédito, porque você diminui o custo da sua viagem lá na frente, seja por passagem, seja por hotel, seja por qualquer outra coisa atrelado à viagem, a alguma coisa que você vai fazer nesse sentido. É muito importante você aprender sobre milhas aéreas. Aproveite bem seu cartão de crédito. Não dê nome ao seu cartão de crédito na sua planilha. Pegue tudo que está lá dentro e dê nome a cada uma das coisas. E eu sei que tem tanto assunto, mas eu quero aproveitar, Rodrigo. Dar nome, legal. Tu deu nome ali ao cartão de crédito, ao que você está gastando. Existe essa máxima de, eu gastei hoje no iFood R$50. Eu tenho que ter o dinheiro já antes de gastar, ou não? Como funciona esse uso do cartão de crédito saudável? Vamos lá, o custo do cartão de crédito saudável, o uso, né? O uso, como é que você vai fazer? Você tem que se planejar. Então você vai trabalhar o seguinte, você vai ter a planilha do seu mês atual, já aconteceu, já está indo, e projetar para os meses subsequentes. E aí, com base nisso, você vai definir um gasto para o teu iFood, um gasto para o teu Uber, caso você use a Uber, um gasto para saídas, etc. afins. Extrapolou, corta. E aí você com base no que você ganha. Eu defino um objetivo que eu tenho de viagem para um determinado mês, objetivo para longo prazo. Você vai colocar isso na sua planilha e você vai ver quanto que eu fico no final disso, antes do mês entrar. Para eu entender como é que tá, onde é que eu posso mexer. Eu vou tirar daqui e vou aumentar aqui em cima. Porque o seu orçamento doméstico ele é algo que é bem vivo, dinâmico. Então, se aqui você está sobrando, você canaliza esse dinheiro que está sobrando para algo que realmente faça mais sentido nesse seu momento. Legal. O uso saudável do cartão de crédito. E aí, com base nessa análise, porque, como eu disse, se você ficar colocando só informações na planilha, você vai passar mês, vai entrar no outro mês, vai passar mês e vai ser o melhor portador de planilha do mundo. E aí vai ter o meme lá, não quero abrir a fatura do meu cartão de crédito. Não quero ver. Por quê? Você vai estar aí lá colocando dados sem analisar o que está acontecendo. Se você não analisa, você coleta o dado. Beleza, coloquei o dado, eu sei qual é o dado. Aportei na planilha. Aportei lá. Analisei. A partir dessa análise, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o mês atual e já vou vendo o que eu já posso mudar. Para melhorar agora e gerar menos impacto no da frente. E, no final, eu tenho a projeção, porque é olhar com mais carinho o que vai acontecer nos próximos meses. E já me antecipar dos movimentos. Foi incrível, Rodrigo, o papo. Eu, de novo, quero agradecer muito a tua presença aqui, teu carinho de estar aqui, pelo teu tempo, de levar tanta informação importante. A gente está na primeira temporada aí do podcast, já te convido para uma próxima temporada, porque as dúvidas, inclusive mandem as dúvidas aqui no chat. Se inscrevam no canal, compartilhem esse episódio para chegar ao maior número de profissionais do mercado veterinário, pet. Contem comigo, contem com o Rodrigo, mandem suas dúvidas lá no Instagram, lá no YouTube, a gente vai estar respondendo. Então, aproveitem e vamos juntos aí para a gente transformar cada vez mais a veterinária mais forte, tá bom? Mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado, cara. Na próxima temporada estaremos juntos aí, vamos aprender mais aí com você, tá? Valeu, pessoal. Até o próximo episódio, até a próxima.